a morte e ressurreição de Jesus abençoa as nações, alcança a vida das pessoas, judeus e gentios, chega até nós porque uma família foi parte disso. Você já pensou que o propósito de Deus para a sua família pode ser muito maior do que os maiores planos que você já teve até hoje? Pois é, a gente só descobre isso quando a gente planeja em associação com a direção de Deus. E esse é o objetivo dessa série, dessa temporada do Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial, onde nós estamos tratando do tema Família 360 Graus, baseada nesse livro, para ajudar as famílias a criarem planos e direcionamento para o seu futuro. Quando a gente pensa nisso e trabalha o tema, uma primeira conclusão que a gente tem, que eu tenho levantado em todos os episódios, é que os planos da sua igreja, se você é líder ou pastor na igreja, os planos da sua empresa, se você é um empreendedor, nunca serão melhores do que os planos da sua vida e da sua família em especial. E é por isso que a gente está trabalhando esse tema para ajudar famílias a terem um propósito, a irem para o próximo nível e a planejarem o seu futuro, com um propósito, uma visão e uma direção muito claras. E como a gente sabe que as pessoas e as famílias no Brasil não têm o costume, a cultura de planejar, a gente criou um processo bem simples que está aqui nesse livro. Por isso a gente trabalha 360 graus, dividido em 4 segmentos, pensando primeiro em como diagnosticar a matéria-prima que a gente precisa para o planejamento em família. O segundo bloco, o segundo quadrante, completando 180 graus, são as definições, as direções estratégicas para a família. E hoje a gente vai trabalhar o terceiro quadrante, que tem a ver com design, desenho, direção. Como é que a gente desenha o futuro da nossa família? E é por isso que eu comecei com a pergunta: você já pensou que os planos e os propósitos de Deus para a sua família podem ser muito maiores do que os maiores planos que você já teve até hoje? É por isso que chegou a hora, então, de transformar tudo que você conversou com a sua esposa, com a sua família até agora, em planos. A gente começa fazendo o diagnóstico, depois a gente transforma a matéria-prima em decisões. Depois que você toma as decisões e descobre, nossa família quer ir para cá, essa é a direção para os próximos 5, 10 ou 20 anos, chegou a hora de transformar isso em planos bem práticos, para que você possa, então, executá-los. E eu sei que quando a gente pensa em planos práticos, em planos de ação, normalmente o que as famílias pensam é orçamento, compra da casa própria, a troca do carro, ou como é que eu poupo alguma coisa para ter uma aposentadoria. Mas a gente não está falando aqui só de finanças. Nós estamos falando de diversas áreas da família. E quando a gente pensa em planos, a gente precisa lembrar que se a gente não tem planos que estejam direcionados para aquele propósito, para aquela visão que a gente definiu, eles simplesmente não vão acontecer. Eles vão se tornar algo sem sentido. Aquele propósito maior, aquela visão que você definiu, vai se tornar algo sem sentido. Perceba que dá para a gente olhar alguns cases bíblicos e entender como as famílias chegaram na execução dos seus planos. E eu quero mostrar um case agora para você. Quando a gente olha, por exemplo, a família de Jesus, a gente percebe que existe todo um direcionamento, um processo na família de Jesus para executar, para entender primeiro qual era o propósito e depois para executar esse propósito. Percebam só, primeiro, a família de Jesus tinha um propósito, que era criar o Salvador do mundo. Quando José e Maria estavam para se casar, e eles então começaram a planejar antes do casamento, mas nunca é tarde, comece hoje se você tem 5 anos, 10 anos ou 30 anos de casados, mas quando eles começaram a planejar, eles tiveram que entender primeiro qual era a visão de Deus, qual era o propósito de Deus. E aí, primeiro, Maria teve, então, aquela aparecimento do anjo que mostra para ela que
ela seria a mãe do Salvador do mundo. Depois José também tem essa perspectiva. De início os dois têm medo, depois os dois entendem que Deus é que estava construindo aquilo ali. Por isso eu comecei com a pergunta: qual é o plano maior, que é muito superior ao melhor plano que você tem? No caso deles, eles imaginavam se casar, viver ali naquela vila, ter uma família, ter filhos, mas na verdade Deus tinha um propósito maior. Então a primeira coisa que eles entendem é o propósito. Em seguida, qual era a visão? A visão de futuro para eles era preparar Jesus para a cruz. Tanto que desde a adolescência, quando Jesus vai para o templo discutir com os doutores da lei, etc., eles tinham aquela percepção de que não era só um adolescente, não era só um menino, mas era alguém que estava sendo preparado para ser o Salvador do mundo. Eles não sabiam direito tudo o que ia acontecer, mas a família deles era parte da execução desse plano. Então percebam, eles começam com um propósito: criar o Salvador do mundo. Depois, uma visão para os próximos 10 ou 20 anos: preparar Jesus para a cruz. Em seguida, eles definiram alguns valores que davam sustentabilidade para isso. Então, um desses valores era obediência. O outro valor era submissão. Se eles não obedecessem a Deus, se eles não fossem submissos a Deus naquilo que eles estavam construindo para ajudar Jesus a se preparar para a cruz e ser o Salvador do mundo, eles poderiam estragar as coisas. De outro lado, eles transformaram isso em alguns planos. Então, o primeiro plano era a criação desse menino. Ele precisava ser cuidado, amado, protegido, ensinado, tanto que ele aprende com José todos os valores e princípios da lei judaica. Apesar de ser Jesus, o Deus, Salvador do mundo, agora nós estamos falando de Jesus, o menino, o pré-adolescente, o adolescente e o jovem, que aprende uma profissão com José, que aprende os valores, né, da lei de Deus com José. Mas, além disso, era preciso um segundo plano. Logo que Jesus nasce e o rei queria matar todos os meninos, qual era o plano? Fuga. Foge para o Egito para que a vida desse menino seja preservado. Então, eles precisam de ter um segundo plano, que era viver algum tempo fora daquela situação perigosa que colocava em risco a vida do menino, para que isso depois pudesse se completar, voltando novamente para Jerusalém, voltando para aquele contexto de Nazaré, onde Jesus continuou a sua criação e a sua formação, para depois se tornar o Salvador do mundo. E depois o plano era esperar. Quando Jesus faz um dos primeiros milagres da vida dele, Maria estava ali e ele diz: mulher, espera, ainda não chegou a hora. Ele começa uma trajetória para executar o plano de Deus. Então perceba que isso aqui não tem a ver só com finanças, com orçamento, com aposentadoria ou compra da casa própria. Tinha a ver com algo muito maior. Percebam que só aqui eu elenquei para vocês 3 planos de ação de uma família: criar alguém, fugir com essa pessoa para que ela não fosse morta, depois esperar para que chegasse o tempo de Deus para cumprir o propósito de Jesus. Começou com um propósito, passa por uma visão, passa por valores sólidos, passa por planos de ação e aí finalmente chega no resultado. A morte e ressurreição de Jesus abençoa as nações, alcança a vida das pessoas, judeus e gentios, chega até nós, porque uma família foi parte disso. Perceba que, ao mesmo tempo que isso aqui tem algo muito maior, algo macro, tem coisas simples do dia a dia, de planejamento, de execução, de tomada de decisões, de riscos, de investimentos, né? Quando, por exemplo, José e Maria tiveram que fugir com Jesus para o Egito para poupar a vida dele, tinha a ver com a família investir tudo que ela tinha naquele momento para algo que eles não sabiam o que ia dar ainda. Depois eles voltam, José continua a tocar o seu negócio, a marcenaria, ensinar Jesus naquela atividade profissional e assim por diante. Tudo que uma família normal tem. Mas eles cumpriram o propósito porque eles tinham muito claro qual era essa visão de futuro, quais eram os planos que eles precisavam executar para chegar nisso. Bom, como é que a gente define então isso? No livro Família 360 Graus tem alguns exercícios bem práticos para você identificar qual é a visão de futuro,
qual é esse propósito de Deus para a sua família. De outro lado, como é que eu desenho isso? Então, essa é a fase do design. Como é que eu desenho esse futuro? Então, você pode ser uma família, por exemplo, como a nossa, que definiu que nós queremos ser bênção para a vida de outras pessoas, abençoar pessoas e equipar pessoas para terem um propósito, um projeto de vida. E isso só acontece se a gente entende que isso vai glorificar a Deus, vai gerar frutos na vida das pessoas e vai fazer com que a gente possa transmitir princípios e esses princípios gerarem impacto positivo na vida de outras famílias. Isso se reverte para a nossa própria família. Então, a gente tem hoje cada vez mais a nossa família envolvida, né, com tudo que a gente faz, porque é parte desse planejamento que a gente fez lá atrás, é parte, obviamente, do propósito de Deus em usar a nossa família para algo muito maior do que a gente tinha imaginado e, ao mesmo tempo, isso implica em decisões. Quais são os valores que a gente quer viver? Então, quando a gente constitui uma nova família, cada um de nós, o marido traz alguns valores da família de origem e precisa deixar alguns que não funcionavam de fora. A esposa traz alguns valores da família de origem, precisa deixar alguns de fora que não são importantes para a nossa família, nossa nova família. E nós vamos agregar novos valores que a gente quer passar a viver na nossa nova família. Todas as famílias acertam em algumas coisas e erram em outras. E na hora que a gente define os valores, a gente faz a seleção disso. Então, quando a gente toma essa decisão de planejar e desenhar o futuro, nós estamos dizendo que nós queremos descobrir qual é a visão de Deus que pode transformar o futuro da nossa família. Nós vamos responder perguntas bem práticas do tipo: se hoje não fosse hoje, mas fosse o dia de hoje daqui 10 anos, o que eu gostaria de agradecer daqui 10 anos que aconteceu nesses últimos 10 anos que Deus fez na nossa família? Perceba que tudo isso define, então, planos em várias áreas. Você pode ter um plano para a área de espiritualidade da sua família, um plano para a área de estudos, um plano para a área de saúde, um plano para a área de relacionamentos, um plano para a área profissional, um plano para a área financeira, um plano para a área de patrimônio, um plano para a área de sonhos. Infinitas possibilidades. Mas perceba que isso começa com um propósito. E quando a gente entende qual é esse propósito, a gente transforma isso em planos práticos. Então agora perceba, dos 360 graus, a gente já tem 270. Diagnóstico, decisões e agora o design, o desenho daquilo que a gente espera da nossa família para o futuro. Toda família sem planos pode cair na mesmice, lembre-se disso. Mas toda família com uma visão e planos pode mudar o mundo. E eu espero que seja isso que aconteça com a sua família. E no próximo e último episódio, a gente vai dizer como é que a gente executa os planos, como é que a gente transforma tudo isso de forma prática, para que a sua família atinja o propósito e também possa ser usada por Deus para fazer diferença no mundo. Muito bem, minha gente, vou responder mais uma pergunta aqui que foi postada lá nas nossas redes sociais. Você pode também enviar sua pergunta, _envisionar ou Josué Campanha lá no Instagram. E a pergunta de hoje é: dá para planejar mesmo em meio às crises? Sim, com certeza. Na verdade, no meio das crises, talvez seja o melhor momento para planejar, porque como toda família vive crises, tem lutas, etc., o momento das crises é aquele momento que a gente descobre o que Deus quer fazer na próxima etapa. Eu fiz, inclusive, um livro chamado Duras Crises, Grandes Sonhos, quando a gente entende de que forma Deus usa as crises para executar os sonhos. Lembra da família de José do Egito? A vida de José representa isso. E quando a gente está em meio a crises, é aquele momento que Deus desequilibra a gente exatamente para enxergar aquilo que a gente nunca enxergou. Aquelas coisas que Ele quer fazer e que talvez a gente não entenderia naquele ritmo normal da nossa mesmice. Então, sim, é possível planejar no meio das crises e eu recomendo que você planeje no meio das crises, porque certamente você vai descobrir o próximo estágio da sua vida e da sua família. Use esse livro, Família 360 Graus,
você pode encontrar ele no nosso site, em visionar.com, e ele vai ser uma ferramenta muito prática para ajudar a planejar, em meio às crises ou fora delas, o futuro da sua família. Até o próximo episódio e que Deus te abençoe.